Bem-vindos ao Aqui Podcast, onde aqui tudo pode, só não pode faltar o respeito. Sejam muito bem-vindos ao Aqui Podcast, porque aqui pode tudo, só não pode faltar com respeito, né, Aline? Claro, Eduardo. E, gente, essa transmissão será feita pela Rede News em todas as nossas plataformas, YouTube, Instagram e Facebook, né, Eduardo? Exatamente. E hoje nós estamos recebendo aqui dois convidados que vão falar sobre um projeto muito importante e que eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. E quem não gosta de esporte, isso é um assunto que é de interesse de todos. Eu acho que todos vão amar esse projeto. Sejam muito bem-vindos, Paulo e Sérgio. Fernando. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Acho que falar sobre o esporte é sempre prazeroso, né? Eu que vivi aí no esporte, então assim, gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite e estar aberto para a gente bater um papo aí sobre o esporte, sobre os projetos que vem acontecendo em São João del Rei. Isso aí. Vamos falar aí do Núcleo Bonfim, né? No Esporte Clube Bonfim. É muito importante esse projeto relacionado relacionado com as crianças. Bom, para começar, onde surgiu essa faísca para criar e estruturar esse projeto tão interessante no esporte? Agradecer, né, mais uma vez, né, Fernando? A gente vê o que o nome do Esporte Clube Bonfim, do São João del Rei Esporte Clube, agradecer o apoio, porque sem o apoio hoje municipal a gente não conseguia fazer o que está sendo feito na nossa cidade. Acho que é de extrema importância. Eu que vivi no futebol, a gente vê que as raízes do futebol não podem morrer, de maneira geral do esporte, né? Porque ali a gente trabalha a questão da saúde, que é uma coisa muito importante para todas as crianças, que a gente está vendo hoje que as crianças ficam na tela, não tem esse poder de ter aquela brincadeira na rua que a gente tinha, né? Então a gente poder oportunizar as crianças a estarem praticando uma atividade, com atividades lúdicas, buscando essa questão social, acho que é de extrema importância. Então, mais uma vez, agradecer ao Fernando aí, porque o apoio foi de extrema importância e o bairro do Bonfim precisa muito disso. Eu fui criado aqui no bairro, então a gente tinha a oportunidade de jogar lá no complexo, né, que quem lembra antigamente não tinha muitas condições e a gente vivenciou e tem várias memórias boas. Então, o que ele está fazendo, ele pode ter certeza que ele vai deixar ativo isso aí na memória dessas crianças que terão a oportunidade de estar presentes lá no projeto. E esse projeto, ele é uma mescla, né, do estudo da questão do esporte com a educação, né? Como que vocês avaliam, no caso, o rendimento de ambos, tanto na questão esportiva quanto na questão escolar? Então, em cima disso é interessante porque a gente está falando isso, que é um projeto que a gente conseguiu com esse benefício, a gente vai conseguir ter essa questão da assistência social, a gente vai poder acompanhar próximo essas crianças. A gente tem uma nutricionista, a gente tem um psicólogo, a gente tem um assistente social que vai ficar... Tem todo o suporte. Isso, para dar um suporte para a gente entender, porque a gente trabalha com crianças de vários lugares, crianças com vulnerabilidade social, que a gente tem que entender, que às vezes a gente tem que aproximar mais, entender como está esse âmbito familiar. E seria a partir de que idade que as crianças podem participar? Então, é dos 7 aos 17 anos, né, que é o núcleo nosso lá no Bonfim, e a gente também oportuniza as meninas, né? A gente tem 30 vagas para as meninas, que a gente também precisa de oportunizar, né, as meninas para estar lá. A gente está vendo que o futebol feminino tem cada vez mais crescido no Brasil, apesar do pouco apoio, por isso que eu estou falando da importância de ter um vereador nos apoiando em relação a isso, né, de estar próximo da gente, porque realmente sem o poder público, sem a mão deles aqui para nos ajudar, fica difícil e inviável a gente manter um projeto desse. É importante, né? Então, pessoal, vocês que têm interesse aí na área, né, das meninas que querem participar do futebol, pode se inscrever lá no próprio campo do Bonfim mesmo, né? Isso, as inscrições estão sendo lá no campo do Bonfim, das 18 às 20 horas, todos os dias, segunda a sexta-feira. As vagas são limitadas, a gente tem 100 vagas, né? Então, assim, a gente está quase preenchendo essas vagas, mas ainda dá tempo de quem quiser ir lá buscar e fazer essa inscrição para estar participando da gente, entender um pouco sobre a nossa metodologia lá do futebol. Então, assim, mais uma vez, está de portas abertas. Paulinho, para entender um pouquinho essa questão do desempenho
como que funciona a questão do desempenho das crianças, né? Por exemplo, a questão dela dentro da escola e o desempenho dela dentro do No esporte. esporte. Isso é um tema muito relevante, né? Eu falo que foi até meu TCC da faculdade, quando eu fiz licenciatura no primeiro momento, né? Depois fiz bacharelado. Nesse primeiro momento fiz a licenciatura, foi meu TCC. A gente realmente tem os estudos que isso aí é de extrema importância para a evolução. Então, na época eu fiz, né, com 300 crianças, a gente viu que a evolução é muito bacana. Então, dentro desse projeto, a gente vai conseguir acompanhar de perto. O assistente social como psicólogo já está fazendo um cadastramento para a gente acompanhar a questão do boletim. Eu falo que a questão de nota é algo muito válido para a gente acompanhar, mas eu acho que o comportamental é algo de extrema importância a gente ter isso próximo. Porque eu falo que às vezes as 100 crianças que vão estar ali, uma ou duas vão ter oportunidade de ser profissional ou não vão ter oportunidade, mas vai conseguir fazer ter a prática de futebol, mas vai sair um cidadão do bem que vai estar aqui no nosso dia a dia, que vai também transformar vidas lá no futuro, que eu acho que é o mais importante, é o que o Fernando está fazendo, nos ajudando, o que a gente está tentando fazer, é fazer o que as pessoas fizeram por nós, transformar vidas. Quer dizer, na verdade, além do aspecto esportivo, vem a questão social, né? Em primeiro lugar. Isso. Formar cidadãos. Assim, eu falo que o eixo temático nosso principal é formar atletas. Isso aí a gente não pode fugir, porque é uma coisa que o clube vê, é um ativo. Então a gente põe isso como eixo principal. Mas esse eixo tem que ser aberto, tem que ser amplo. Porque não adianta a gente ter um atleta que só sabe chutar a bola, que vai fazer o gol. Então esse eixo tem que ser aberto para a gente entender essas dinâmicas. Saber como que está em casa, saber como está na escola, saber qual é o comportamento. Hoje a gente está vendo muitos casos, né, Fernando, em relação a suicídio, a questão de depressão que os jovens estão tendo, essa cobrança exacerbada pela questão financeira. Então, é uma coisa que a gente tem que estar no dia a dia, a gente tem que estar propondo, pôr isso na cabeça das crianças, dos nossos jovens, né, que o mundo é tão gostoso da gente estar aqui, é tão bom de viver. Então, a gente podendo, na prática da atividade física, levar essa relação para a criança, eu acho que é de extrema importância para nós. E como que vocês lidam com a família? Porque as famílias, elas vêm com aquela expectativa, né, dos jovens se tornarem atletas, profissionais, e tem que estar tudo alinhado, né? A família ali, a escola e a escola de futebol também, porque é uma coisa, por exemplo, tem uma suspensão ou alguma coisa na escola, como que vai controlar isso daí? Com certeza. Então, isso eu acho que a gente tem que trabalhar sempre de forma unificada, né? Sim. Então, assim, é por isso que é de extrema importância. Mais uma vez, estou sendo repetitivo, essa questão de estar nos apoiando, porque essa condição da gente ter hoje um nutricionista, de a gente ter um psicólogo, de a gente ter um assistente social, isso tudo se passa por aquilo que eles estão nos apoiando. Então, a gente consegue estar um pouco mais próximo. Os professores vão estar nesse dia a dia, eles começam a entender, a gente começa a ver as necessidades e reações, e a gente consegue ter essa aproximação com a família, entendeu? No dia a dia. Porque a gente vai entender como que é o pai, como que é a mãe, as próprias crianças, às vezes elas mesmo se sentem a confiança do professor e depois vai abrindo esse leque. Então, assim, eu vejo que tem muito tempo que eu trabalho com futebol e a gente, de uma maneira humanizada, eu acho que é algo que a gente tem que buscar, porque eu falo que, assim, muitas pessoas que estiveram no futebol com a gente se perderam no caminho. E é muito triste isso, entendeu? Então, assim, o Fernando sabe, né, como policial, né, que a juventude dessa faixa de 16, 17, 18 anos deu muito trabalho aí, né, Fernando? Ainda dá, né? Então, assim... Isso é até assim, como tirar, porque tanta concorrência de telas, videogames, tantos atrativos, como que você vai tirar esses jovens das telas para o futebol? Isso já é um passo importante, né? Eu falo que o projeto, hoje, por exemplo, foi o primeiro dia dos nossos treinos lá no Bonfim. Eu tenho certeza que hoje a gente já tirou lá 80 crianças da tela. Que bom, né? Então, assim, são 80 crianças que a gente tirou da tela, que a gente começou a entender essa questão do comportamento motor, gente. É algo que a gente fica muito preocupado. As crianças hoje, para correr, para se deslocar, não tem a mesma facilidade que a gente tinha, porque a gente subia no ar, pulava. E hoje sim, a criança eu não tem falo que isso, a gente teve uma infância, né? A gente é mais ou menos da tempos, mesma né? idade. Então a gente pulava corda, brincava de bola na rua, jogava vôlei, enfim. E o projeto é em cima disso, né? Então o projeto não é só apenas, a gente tem que ter essa questão da ludicidade. A criança tem que entender que ela está ali para ser um momento prazeroso, né? Então a gente fala que o jogador de futebol,
vai chegar com 15, 16, 17 anos, que é uma fase que vai precisar realmente do menino se dedicar, de treinar todos os dias. Então, até chegar nessa fase, a gente precisa de se tornar um ambiente lúdico, um ambiente prazeroso para a criança poder acordar cedo. Ao invés de dormir até às 9, ela vai acordar às 8, 7 e meia, tomar um café para ir treinar. E aí, em cima disso, o ambiente se torna cada vez mais prazeroso. Mais uma vez falando, né? A gente vai ter um lanche que vai ser proporcionado para essas crianças, entendeu? Porque tem crianças que às vezes não consegue chegar lá para treinar, mas não conseguiu tomar um café em casa reforçado. Isso aí também vai ser, mais uma vez, uma coisa muito bacana, que a gente vai poder, o nutricionista está fazendo um lanche bacaninha, também para a gente conscientizar essa questão da alimentação para as crianças. E, assim, eu tenho visto que esse projeto é bem completo, né? Tem nutricionista, tem, né, essa parte toda aí que, como fazer esporte, você precisa de estar com uma boa alimentação, a questão saúde, e isso também, nisso tudo ainda está envolvida a questão disciplina, respeito, né, Eduardo? União e superação, que é os 4 pilares de vocês. Não, com certeza, isso aí é o que a gente põe lá como foco principal, né? A gente tem que, isso aí, eu falo que não é só no esporte, no futebol, em qualquer lugar, né? A gente tem que ter esses pilares, né? Então, assim, os nossos pais cobram isso da gente, né? Cobraram da gente, hoje a gente cobra isso das crianças no dia a dia, né? Então, assim, mas igual eu falei, é uma cobrança com prazer, uma cobrança que a criança entende qual que é a dinâmica, entendeu? Porque, assim, é igual eu falei, vem de famílias diferentes, de ambientes diferentes. Então, eu acho que o futebol tem essa questão de juntar, unificar as classes, de ter o mesmo ambiente, no mesmo ambiente ali, pessoas com poder aquisitivo diferente, poder de criação diferente, entendeu? O que eu falo que é somatória. Então, a criança que está num ponto, ela vai aprender com aquela que está no outro ponto. E aí eu falo que isso no futebol foi muito importante para mim, sabe? No período de futebol, que a gente consegue ir somando isso, essa vivência para formar esses cidadãos, né? Eu falo que, até no meu caso mesmo, entendeu? A gente entender essa dinâmica, você consegue entender as pessoas, as crianças, os pais, né? Porque julgar hoje é muito fácil, né? Agora, pôr a mão na massa, igual a gente vê aí que realmente o vereador Fernando está fazendo, isso aí a gente precisa realmente, né? Porque hoje o que a gente está vivendo de julgamento não é fácil, mas pôr a mão na massa são poucos. Então, mais uma vez, agradecer, né? Paulo, a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho sobre a estrutura do Esporte Clube Bonfim, que melhorou muito, né? E hoje é o São João del Rei Esporte Clube. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, até para as pessoas que têm dúvida, né? Claro. Qual que é a diferença do Bonfim, do São João del Rei? Isso. Não, então, o São João del Rei Esporte Clube é o time de competição, ele é um clube profissional, né? Que ele disputa sub-15, 17 e 20 do Campeonato Mineiro, né? E o Bonfim, ele continua intacto, as estruturas é todo do Bonfim, todo o investimento que o Paulo Carvalho fez lá no período de tempo do contrato, depois vai passar a ser do Bonfim. E o São João del Rei é uma associação que é exclusivamente do futebol, que a gente está disputando. Então, assim, eu falo que hoje o São João del Rei está dentro do Bonfim, né? Então, assim, não é o Bonfim que está dentro do São João del Rei, o São João del Rei está dentro do Bonfim, né? Porque a gente está usando as instalações lá do Bonfim para poder jogar essa competição e para aquelas crianças que ali estão, ela ter a oportunidade de amanhã poder, aqui em São João mesmo, jogar um Campeonato Mineiro. Então, assim, a gente conseguiu pôr alguns meninos no mercado já, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, a gente conseguiu fechar alguns acordos, o próprio Cauê agora no Palmeiras, está vindo algumas novidades boas aí para a próxima semana em relação aos nossos jogadores aqui também. Então, eu falo que é de extrema importância para nós ter essa junção. Inclusive, a gente está falando sobre isso também, que quando eu era jovem, como nós éramos jovens, né? O Fernando lembra disso também, isso é mais ou menos meu tempo, né, Fernando? A gente tinha que fazer peneira fora daqui, se a gente quisesse, né, tivesse o objetivo de seguir carreira no esporte, então tinha que ir para Belo Horizonte, que é o lugar mais próximo, né? América, Cruzeiro, Atlético, e vocês, de certa forma, estão encurtando esse caminho, né? Esse projeto vocês têm, de certa forma, vocês têm algum, como encaminhar para clubes maiores? Não, com certeza. Isso eu falo que hoje a importância do projeto é isso, porque assim, a gente viveu uma lacuna muito grande, que acho que o último jogador que a gente teve em São João del Rei foi o Gabriel Galhardo, que é irmão do Thiago Galhardo, que é de 95, saiu. Depois disso, a gente não teve nenhum jogador, entendeu? Mas por quê? Às vezes
é culpa dos atletas, é culpa dos clubes, não é? Porque assim, a política faz parte disso, entendeu? Então hoje você está oportunizando as crianças a ter esse desenvolvimento durante o período, para ela seguir uma metodologia que amanhã, se ela chegar no Atlético, no Cruzeiro, ela não vai sentir. Então eu vejo que a gente deu uma lacuna muito grande e a gente não conseguiu desenvolver, ficou sem nenhum atleta profissional nesse período. Então eu acho que os núcleos vai nos trazer isso, que São João del Rei é um excelente craques. A gente teve vários craques aí, vários jogadores que jogaram aí, né? Beto, André Luiz, Alexandre Goulart, vários jogadores aí que o próprio Batista, o Thiago Galhardo que teve na seleção. Então a gente precisa realmente ter essa representatividade aí, né? Mas é igual eu falo, vamos ter, não sei, mas o importante é a gente ter a certeza que todos esses atletas que estão no núcleo amanhã vão ser cidadãos de bem, que vai estar com a gente no dia a dia, que vai estar aí apoiando o Brasil de alguma forma, né? Bacana, bacana. Sim. Como que você, por exemplo, tem alunos que têm super dedicação, mas que você vê que não têm habilidades? Como continuar mantendo esse assim, incentivo? Eu falo muitas pessoas falam em relação ao dom, né? Eu, assim, eu não acredito muito no dom, só algumas coisas. Eu falo que Deus nos dá o dom da vida. O restante é a gente que busca, né? Então, assim, é por isso que eu estou falando. A gente tem uma fase que é a fase do grande repertório motor, que é dessas crianças de 7 a 11 anos, que a gente consegue desenvolver, entendeu? O atleta, quando começa um pouquinho mais velho, não consegue desenvolver? Consegue. Mas a gente conseguindo oportunizar essas crianças, tende a ter esse ganho de comportamento motor. Então, a gente tem que fazer que a criança se movimente, igual que a gente estava falando agora. A gente está com as crianças cada vez mais tecnológicas e menos comportamentais, de comportamento motor, de movimento, né? Por isso, né? Se a criança não brincar na escola, hoje dificilmente vai brincar em outro ambiente, né? Aí, assim, é interessante a gente ter E essa até dinâmica. mesmo as telas, tem estudos que falam que a tela pode desenvolver síndrome do pânico, ansiedade, porque é muita informação para uma criança. Coisas que na nossa época a gente não teve nada disso, né, Eduardo? E tira também essa questão do sedentarismo, né? Né? Com certeza. Saúde, É, fidelidade, desenvolver, né? É que eu falei no começo, É. um projeto é muito amplo, né? E aí a gente trabalha essa questão da saúde, que é algo importante, essa questão da assistência social, a gente está posto, e a questão do esporte também, né? Então, assim, Da alimentação. a questão da alimentação é um projeto muito amplo, sabe? Que é assim que a gente vai desenvolver, que eu acho que aqueles que conseguirem obter a vaga vão ter um benefício muito bacana, que esse projeto, ele já inicialmente ele tem um plano de trabalho de execução para 11 meses, entendeu? Então, assim, conseguimos, vai ter um uniforme para todas as crianças, né, no projeto. Se o Fernando quiser falar um pouquinho sobre essa questão, né, Fernando, do uniforme, que vai, todas as crianças vão ganhar um uniforme. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre isso, porque para manter esse projeto, toda essa estrutura, né, a gente sabe que tem um gasto, né? E qual que é o principal desafio hoje para vocês? Manter a qualidade. O que eu falo isso, é o que a gente conseguia fazer era muito raro, sabe? Então, assim, hoje a gente tem 450 atletas dentro do Esporte Clube Bonfim. Então, a gente tem 450 crianças pagantes. O pai tem condição, mas tem pais que não têm essa condição financeira de poder pagar. Então, assim, hoje eu fiquei muito satisfeito ao sair do treino lá, que hoje foi o primeiro treino, com agradecimento dos pais, né? Então, por quê? Eu não tinha condição, meu filho hoje está podendo fazer um projeto, e o projeto é a mesma coisa dos meninos que estão pagando. Aliás, ainda tem um benefício, né? Que eles têm o benefício da alimentação e o benefício de ganhar o uniforme, que isso aí os outros atletas teriam que comprar. A comissão técnica, pessoas capacitadas que estão lá para dar o treino, entendeu? No dia a dia, e você vê que essa dinâmica só foi possível com relação ao apoio. Sem esse apoio a gente não conseguia obter essas 100 vagas, esses uniformes. Então, assim, o apoio foi de muita importância para isso. Então, assim, eu acho que as pessoas que estão no bairro têm que realmente agradecer e aproveitar do projeto da melhor forma possível. Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar, né, o prefeito Aurélio, o vice-prefeito Rogério, o secretário Valmiro, porque eles estão investindo em esporte São João del Rei, né? A gente está com vários esportes, modalidade esportiva forte, né? Criamos a primeira Copa del Rei de Jiu-Jitsu, agora vai ter a segunda, Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu,
queremos fazer campeonato de taekwondo. E pessoal, vai ser aqui, Fernando? Vai ser aqui, Onde né? que vai ser? Vai ser no Atlético. Bacana, né? Legal. E as corridas, né? Então, assim, você vê que o esporte em São João del Rei hoje criou vida, né? Sim. Então, assim, estamos investindo nos clubes, os clubes estavam todos parados, endividados, então estamos investindo nos clubes, porque tem que ter os clubes, não tem- o esporte vai ser praticado nos Sim. clubes. Então, Antigamente então, tinha quando aí- o campeonato regional aqui de São João, né, que era muito forte, né? Aham. Hoje, assim, então, assim, aprovamos projetos importantes para os clubes, né? Que é a isenção de IPTU. Tinha clube que estava super endividado com IPTU, dívida de 100, 150 mil. Então, assim, reparcelamos e hoje isentamos o clube para poder, né? Aquecer novamente e fomentar o esporte. O secretário Valmir fazia um trabalho muito importante, né, em relação às corridas, inclusive nos campeonatos de futebol amador, que também é importante. A gente Sim. aqui está falando de futebol profissional, que é o Bonfim, Atlético, mas o amador também é muito importante, porque o amador é aquela resenha, né? Exatamente. E é tradicional É também, tradicional, né? Que o cara quer jogar, disputar um campeonato, tá ali. Então, assim, fomos procurados pelo Paulinho, com esse projeto. A ideia veio deles, né? É um projeto 100% social. A ideia é tirar as crianças da rua mesmo, né? Tirar as crianças da droga, da bebida, fazer as crianças terem interesse por esporte e estudar. Então, é um projeto 100% social, né? As crianças que não tinham oportunidade, às vezes viam ali crianças com oportunidade, pagando, né? Paga a escolinha, vê ali a escolinha, vê o clube funcionando, não só o Bonfim, mas tem outros clubes aí que já tem escolinha, Flamengo, Atlético. Então, assim, a ideia do núcleo é isso, esse trabalho social com as crianças mais carentes e as crianças que precisam. E a importância do trabalho, igual o Paulo explicou aqui muito bem, é isso. Vai ter acompanhamento psicológico, acompanhamento de assistência social, de nutricionista. Às vezes os pais têm uma dificuldade ali, né? Eu sou pai, eu também tenho dificuldade de tirar o filho do celular, de fazer o filho se alimentar bem, de fazer o filho praticar esporte. Então, o núcleo vai dar esse apoio também às famílias. E junto com o núcleo, já estou falando com o Paulo aqui, a nossa assistência social vai acompanhar, porque tem casos da criança ali, a gente vai identificar criança e adolescente ali com problemas familiares, problema às vezes de fome, de alimentação. Então a gente vai pegar essa estrutura da prefeitura de assistência social, de saúde, né, até jurídica. Às vezes está tendo uma violência ali, aquela criança ou a mãe. Então a gente vai fazer esse Tem acompanhamento acompanhamento psicológico também, você fez? psicológico. Então a gente vai usar essa estrutura da prefeitura que nós temos para também dar esse suporte às famílias, né? Não quer dizer que a gente vai amparar a família financeiramente, mas no que der para a gente apoiar tanto na assistência social, na saúde, na parte jurídica, né? Se tiver tendo maus tratos, a gente vai fazer essas observações, né? E durante o período ali de treinamento vai ter esse acompanhamento em relação às notas nas escolas, entendeu? Vai caminhar Se junto, essa né? criança está tendo um desenvolvimento bom na escola, a gente vai dar esse amparo aí, a gente já traz a Secretaria da Educação para dentro, né, do núcleo, que a gente vai na escola procurar com a diretora, com a coordenadora. Então, na supervisora. verdade, o projeto é muito mais amplo. Muito mais amplo. completo Então, que a gente imagina. então a gente quer fazer um trabalho social, né? E com isso a criança ainda tem essa oportunidade de chegar Vai desenvolver, né, no caso. no esporte profissional, né? Isso. O que eu queria dizer é isso. Então, assim, não quer dizer que todas as 100 crianças, né? Oportunizamos também para as mulheres, né? Que hoje é o futebol feminino muito importante. Temos o social aí, já está disputando campeonato também profissional, né? As meninas lá do social
também estamos apoiando lá. Existe algum projeto específico para as meninas? Então, isso que eu ia lhe perguntar, com relação ao poder público, se tem alguma verba especificamente para inclusão de meninas? Aprovamos também um projeto importante, que é o patrocínio Bolsa Atleta, que foi do vereador Claudinho, apoiamos lá o projeto também. Agora aprovamos o Fundo do Esporte. Esse patrocínio já é direcionado para o esporte profissional, né? A gente tem que avaliar isso também. A gente tem que oportunizar para quem está disputando e até incentivar, né, as pessoas ali se dedicarem ao esporte para chegar a nível profissional. Então temos esses projetos. Em relação a mulheres, né, agora estamos fazendo do núcleo uma fração vai ser destinada para as mulheres. Em relação ao social, que hoje já está disputando a nível do campeonato estadual, a gente está patrocinando, entendeu? Começou a patrocinar e a gente vai investir. Vai depender também do desempenho, porque a gente não pode também jogar dinheiro por fora, né? A gente tem que pensar e dar oportunidade, porque aí a gente já está falando não de projeto social, a gente já está falando de profissional, da parte profissional, né? Mas isso a gente vai crescendo aos poucos, né? Porque São João del Rei estava parado, você não tinha nada assim ligado ao esporte. E Agora não é estamos só apoiando o futebol, né? São vários esportes que estão... vôlei, o próprio Clube Bonfim agora vai fazer um núcleo do vôlei. A gente quer desenvolver outros esportes. O campeonato de jiu-jitsu, a gente que está 100% a apoio nosso, entendeu? A gente está bancando toda a estrutura, bancando o campeonato, a gente já está começando a ver, porque tem vários núcleos hoje no jiu-jitsu, né, social, que não tinha apoio público. Sim. Então a gente está analisando porque são vários, né? Não quer dizer que a gente não consegue fazer assim, ajudar a todos ao mesmo tempo, mas a gente, em cima daquilo, a gente já tem uma observação para a gente ajudar um determinado núcleo, ele expandir e depois a gente vai ampliando. Sim. Porque São João del Rei eu conheço várias academias que já fazem esse trabalho social. E são várias academias. Então, a gente está investindo muito no jiu-jitsu. Jiu-jitsu, temos campeões mundiais, brasileiro, pan-americano, e não só um. E aí, São João tem Assim, referência, né? Nós temos 10 campeões mundiais, Sim. 15 campeões brasileiros. Então, assim, os nossos atletas, quando vão disputar Copas nacionais, estaduais, internacionais, são destaques, Sim. né? Então, a gente está investindo nisso também. Estamos investindo em transporte também para esses atletas, que os campeonatos não são só local, né? Regional, estadual, brasileiro. O prefeito Aurélio já vai vir agora criar um projeto para a gente facilitar esse transporte dos atletas. Agora, recentemente também, com o fundo para o esporte, a gente aprovou, além da Bolsa Atleta, ainda tem um incentivo para o atleta também, uma assistência. Quando ele for, ele vai no Rio de Janeiro disputar um campeonato nacional. E a gente está falando de atleta profissional, né? Não quer dizer, meu filho tá bem, ele vai disputar um campeonato, mas não é uma coisa assim amadora. A gente está falando de um incentivo para o atleta profissional. Porque o que a gente via aqui, atleta profissional no semáforo, pedindo dinheiro, vendendo rifa, né? Não é vergonha. Dar os parabéns para o Fábio Guerreiro, que a gente vê ele nesse trabalho social brilhante. Quantas vezes que eu não vi o Fábio Guerreiro catando latinha para inteirar, para mandar um atleta dele ou ele mesmo competir. Então, isso que a gente criou é para ajudar esse incentivo para ele ir lá disputar. Então, assim, a gente criou mais essa coisa. O
o secretário Valmir, igual corrida. Hoje a gente vê as corridas São João del Rei, corridas maravilhosas, né? Sim, tem muitas. E tem um projeto meu, né? Que a gente está desenvolvendo. A gente quer criar uma maratona para São João del Rei. Bacana. Entendeu? Então a gente está terminando, né, o projeto, a gente quer criar uma referência. Igual hoje você tem uma maratona na Lagoa da Pampulha, maratona em São Paulo, maratona no Rio. Outras cidades aqui de Minas já tem essas maratonas. Então a gente quer criar uma maratona. E esse projeto seria para fazer só dentro de São João del Rei? A gente está fazendo com um planejamento de fazer essa maratona internacional, entendeu? A gente já trouxe aqui corredores queniano, já para trocar ideia, boliviano, argentino, venezuelano. Então, assim, a gente já está trazendo profissionais de grande piso, né, na corrida. Temos a nossa brasileira aí, também as brasileiras a gente trouxe para a gente fazer uma maratona anual internacional. E isso virá um marco para nós. Então, pessoal do mundo inteiro, vamos disputar uma maratona em São João del Rei. Não é uma coisa muito simples, né? É uma meia maratona, porque a cidade, o relevo não é tão propício, né? Muito Mas a bom. gente já fez um trajeto com esses profissionais, né, de ponta, para a gente conseguir fazer a meia maratona internacional. E criar essa referência. Então, isso atrai turismo, atrai desenvolvimento econômico, Com certeza. né? Então, as pessoas ali, naquele período da maratona, fica ali uma semana, 2 na cidade, evento, vem para os hotéis, né, nosso restaurante, vem gastar em São João del Rei e fica ali, esperando a grande maratona, a meia maratona. Então, esse projeto a gente está tentando já fazer essa meia maratona esse ano, né? Mas a gente está com um grande problema que a gente está no ano com um ano eleitoral, Que é mais Copa conturbado. do Mundo, vários eventos na cidade. A gente está tentando e se conseguir a gente faz esse ano. Mas é Mas interessante, porque a gente já tem o Atlético e o São João del Rei Esporte Clube, que hoje colocaram o São João no mapa do futebol brasileiro. Né? Isso. Que antes nem E- se ouvia falar de São João, né? Exatamente. E hoje você colocar, né, uma maratona internacional seria fantástico. Então a gente vai criar, a gente não vai desistir, a gente vai Deus criar. abençoe, que vai Já- dar certo, Tamo sim. juntos. Eu já afirmo aqui que a gente vai criar, né? Já deu certo. A gente apoia, às vezes a gente sofre muitas críticas, né? Tá mandando dinheiro pro Atlético, tá mandando dinheiro pro Bonfim, tá mandando dinheiro pros clubes, mas as pessoas têm que Mas tem entender retorno. que o retorno que isso traz. Olha o Exatamente. trabalho social que a gente está fazendo na cidade toda. Então, no futuro, a gente vai ver que esses adolescentes saem da droga, saem da marginalidade, né? Da criminalidade. Sim. Então, no futuro, a recompensa vai ser muito maior que 2 milhões. A gente está né? plantando agora para colher no futuro. Exatamente. Paulo Sérgio, o que você vê desse projeto daqui 10 anos? Então, o Fernando falou aí que é basicamente isso. Eu vejo que hoje, em São João, a gente está realmente regando, né, o esporte. A gente está regando mesmo, está renascendo. A gente está vendo que o esporte está em cada ponto da cidade, está nascendo um ramozinho. Isso aí é muito importante em todos os ambientes do esporte. Estava falando agora sobre futebol feminino. Pra você ver, o Social vai disputar o Campeonato Mineiro de Futsal Feminino. Então, nunca aconteceu, né, isso na cidade. Eu falo que é regando por isso, porque as meninas, eu vejo lá o desafio que elas têm, porque hoje, por exemplo, a gente não tem uma praça que consegue receber para elas jogarem uma competição mineira, entendeu? Elas estão passando essa dificuldade para ter esse ambiente. Então, porque eu falo isso, a importância do que eles estão fazendo em relação ao governo, isso está regando para a gente, daqui 10 anos, eu tenho certeza que esses ramos aí vão estar bem maiores, né, aflorados, e o esporte de São João é referência em todos. Ele está falando do jiu-jitsu, a gente viu a quantidade de taekwondo, a gente tem, o karatê, a gente tem atletas aí que foi campeão brasileiro. Então, assim, o esporte de São João E o Fernando está falando que realmente tem muitas corridas aqui, né? É muito.
E As pessoas estão tomando gosto. Tem gente não, assim, eu vou comprar um tênis, fui na loja comprar um tênis, a moça falando, ó, o pessoal tá entusiasmado mesmo, comprando os tênis, não, eu quero um tênis de qualidade, eu quero participar de maratona, eu quero cuidar da saúde. esporte é isso, é cultura. saúde, é desenvolvimento econômico, é cultura, Exato. é Abrange cria tudo. vínculo de amizade, né? Que eu Com fico certeza. vendo nas corridas, às vezes tem ali 2, 3 mil pessoas. Aí até pessoas que não combinavam com a outra começam a se interar, brincar, o trem é muito interativo, une as famílias, né? Aí quando a gente fala assim, eu vi uma crítica no Instagram, né? Ah, mas fica investindo nisso. Podia investir em saúde, mas a gente já está Isso fazendo. é saúde O esporte também. é saúde, então a gente está incentivando as pessoas a terem saúde, preservar a saúde, né? E que também vai ter um efeito na saúde. Né? Hoje nós todos somos sedentários, estou eu aqui gordinho, né? Não consigo nem praticar esporte. Infelizmente eu ainda não. Vamos participar da próxima maratona, Fernando. eu vou- Fica só esse ano, Eu, vamos como participar. incentivo o esporte, Como garoto propaganda. eu vou ter que partir. Tá à frente do projeto, Eu vou agora ter vamos que correr de verdade. Aí a pessoa vai até incentivar, não, o Fernando tá correndo, vamos correr, porque Vai ter que correr a meia maratona. Já vamos arrumar um tênis pro Fernando e Eduardo. o importante igual desse trabalho do Esporte Clube Bonfim é isso. Então, quando a gente está mandando recurso para esses clubes, né? Ah, que isso, é entre empresário. Mas você vê que clubes grandes aí, né? Os maiores clubes brasileiros, têm dívidas enormes. Isso tudo gera um gasto violento para ninguém. O atleta que é o profissional ali, o artista que faz o espetáculo, ele é um profissional, ele recebe. Mas o resto, os clubes passam dificuldade. O Atlético passa por dificuldades financeiras, Sim. mesmo sendo SAF. O Bonfim passa, o Atlético passa, o Fluminense, o Corinthians. Então, assim, a gente está falando de incentivo. E você vê municípios maiores, né? Igual, vou dar exemplo agora, o prefeito do Rio, outro dia estava incentivando o Flamengo, o Vasco. Tem que ter esse incentivo, entendeu? E é um incentivo mesmo, é fomentar, né? Fala, mas, poxa vida, a gente tem que fazer um trabalho social, o município não entra com nada, né? Já que temos dinheiro que é reservado para o esporte, então tem que aplicar. Por quê? Que não estava sendo aplicado corretamente, não estava sendo desviado, mas estava sendo aplicado em outras coisas que ia abandonando o esporte, né? Então a gente tem que ter essa visão, né? Então quando você incentiva os clubes, tanto Atlético quanto o Bonfim hoje, né, que estão disputando campeonatos nacionais, você vê atletas morando em São João del Rei, atletas investindo em São João del Rei, comprando casas, moradias, imóveis. Sim. Você vê gastando, né, no Fomenta nosso... a economia. Fomenta a economia. Então a pessoa não tem que ter essa visão pequena, né? Que a prefeitura não deveria investir. Tem que investir, a gente tem que incentivar. Quando existe esse incentivo público e tem pessoas competentes e profissionais à frente, eu acho que todo mundo se beneficia, né? Uhum. E além de tudo, é um trem prazeroso, né? A gente, às vezes, há um tempo atrás, o pessoal fala, não tem nada para fazer no domingo, nada para fazer no sábado, né? Porque quem gosta de beber de barzinho tem, né? Isso é uma coisa normal. Agora, quem não gosta, quem gosta de um esporte, quem gosta de um lugar para se divertir, levar um filho, levar uma família, não tinha, né? Então, hoje você tem, Hoje isso você é tem essas prazer, opções. então, para a vida das pessoas que você está trazendo, né? Você tem um lugar para você ir. Você tem um fala, meu filho, ó, não vai usar droga não, tá vendo aquele atleta ali, ó? Ele ganha bem, ele tem carrão, ele tem mansão, então, assim, dá exemplo pro seu filho, diferentemente, não tem um lugar para ir, não tem um esporte, não tem nada, a cidade não tinha nada, a gente tem que ajudar Pensar no isso. futuro, né? No futuro. Você vê que São João del Rei, você vê hoje, está subindo grandes prédios aí, ó, a cidade está crescendo, por Fomentando quê? o imobiliário. As pessoas, São João del Rei é um lugar que se eu for tem uma faculdade, é federal, temos quase todos os órgãos públicos, né?
uma cidade que ela tem uma estrutura assim muito boa, uma cidade E com um ainda clima mantém a qualidade de gostoso. vida de cidade pequena, qualidade. Aí como que uma pessoa que é de fora, quer morar em São João del Rei e que gosta de esporte, mas em São João del Rei eu não vou não, lá não tem esporte. Então a gente tem que pensar em tudo isso, Verdade. né? Sobre o projeto, existem alguns pré-requisitos para quem quer participar? Então, inicialmente, né, a gente abriu as vagas para o pessoal que é da região, né, Vila Brasil, Rio Acima e do Bonfim, né, são as crianças mais Isso local. abrange só São João del Rei, no caso? Isso, o projeto é para os Tá. jovens de São João del Rei, e a gente está pensando, porque o projeto ele vai entrar em outros pontos da cidade, né? E aí no Bonfim a gente quer oportunizar as crianças que estão aqui ao redor, né? A gente está falando que são pessoas carentes, que eles não vai ter essa questão de locomoção, então a pessoa que é do bairro está bem próximo aqui, só vir fazer a inscrição, já iniciar os treinos, né? Vai chegar os kits de uniforme, por isso que a gente precisa fechar as inscrições, para a gente já chegar o kit de uniforme, a gente pôr todo mundo bem Mas apresentado. hoje ainda há vagas também para outras crianças que são de outros bairros? Isso, ainda há vagas abertas em relação aos núcleos, né? Aí Uhum. qualquer informação que precisar, pode entrar em contato com a gente lá no Complexo do Bonfim, que a gente passa as informações concretas, né? Bacana. Porque o projeto, por um todo, é para a gente atender 1.000 crianças, né? Entendi. Nós vamos atender 1.000 crianças em São João del Rei, entendeu? Então, Porque tem outros núcleos, né? Tem o núcleo do Matozinho, o Isso. núcleo da Colônia, São vários. do Jarola, Uhum. do Tijuco, entendeu? Rio das Mortes, Rio das Canela. Mortes, Canela. E cada núcleo atende essa quantidade que você Isso, falou? a grande maioria dos núcleos são para 100 crianças, alguns são para 50, Entendi. entendeu? Aí, mas a grande maioria vão ser para 100 crianças, né? E aí, igual eu falei, tem alguns núcleos que já estão totalmente preenchidas as vagas, né? Eu acho que, assim, igual eu falei, e o Bonfim que a gente iniciou o processo hoje, eu creio que também dentro dessa semana, próxima semana a gente fecha as inscrições lá também. Então, quem tiver que ótimo. interesse, Corre. corre lá para fazer a Porque a gente inscrição. está falando do núcleo do Bonfim, Do Bonfim, né? Sim. isso. Aí depois o Paulo vai explicar como funcionam os outros núcleos, entendeu? Isso. Sim. Hoje a gente Falando, está falando sobre do núcleo Bonfim, É. do Então, bairro. gente, você que tem a oportunidade, corre, senão vai perder essa vaga. Exatamente. E ampliar o projeto, né? A gente fala o seguinte, vamos Parte cada vez, né? vamos por parte, né? Porque as pessoas, mas eu não consegui, eu não tive oportunidade, mas a gente vai ampliando, né? De acordo com a capacidade também técnica, porque a gente não quer também banalizar o projeto, né? A gente quer fazer uma coisa e a coisa funcionar. A gente quer que a esperança nossa é que essas crianças, além de ter tudo isso, nesse apoio social, que ela possa ali estar no profissional. Uhum. Então aí a gente vai para o segundo passo. E senão a gente também perde qualidade, né? Então assim, agora, por que não fez? Teve uma situação, né, que eu fui num clube, o clube falou assim, mas por que não fez? Eu falei, calma que a gente vai fazer. A gente está ampliando. A gente está vendo como que a gente consegue, né, dar qualidade para isso. A coisa tem que funcionar. Sim. Isso é de extrema importância que a gente está falando, até mesmo em relação aos atletas que a gente está fazendo desenvolvimento. Hoje a gente tem, no futebol do Bonfim, né, sem o núcleo, a gente tem 52 colaboradores. E a grande maioria dos colaboradores foram atletas mais novos, né? Então, que são crianças que hoje foram crianças que hoje são adultos que estão trabalhando com futebol, e a gente vê o potencial que a gente tem em São João del Rei. Então, assim, a gente não precisou ir de fora para a gente buscar as pessoas para vir trabalhar. As pessoas são de São João del Rei, do diretor de futebol até os estagiários que estão lá embaixo, são pessoas que são de São João del Rei. Então, a gente vê o potencial que a gente tem na mão, que a gente, com esse apoio, a gente vai conseguindo cada vez mais ter essas pessoas no dia a dia, esses atletas que estão no núcleo amanhã ser profissionais com a gente no futebol, ou de uma maneira geral de uma outra coisa, entendeu? Então acho que assim, o passo foi dado. E o que eu falo com
em cima da fala do Fernando, e isso é de extrema responsabilidade para nós, São João del Rei Esporte Clube, porque a gente precisa de gerir isso de uma forma que isso seja 100% rentável para a sociedade, entendeu? Porque, é igual eu estou falando, uma coisa que é muito importante, isso foi pedido meu quando a gente iniciou esse processo dos núcleos, é não ferir a identidade dos clubes que ali a gente está entrando, né, Fernando? Então, a gente quer, o pensamento nosso é que todos cresçam junto com a gente, entendeu? Porque assim, é muito fácil eu pegar o emblema de São João del Rei e sair por em toda a comunidade de São João del Rei, entendeu? Mas fazer com que cada espaço cresça seu nome é um desafio muito grande. Então, todos os uniformes vão ser dos núcleos pertencentes. O lado do Guarani vai ser o uniforme do Guarani, o lado da Colônia vai ser do Nacional da Colônia, o São Sebastião vai ser o do São Sebastião, porque a gente precisa que todo mundo entenda que esse crescimento é conjunto. A gente não quer crescimento individual. A gente está pegando essa questão do núcleo, essa questão da identidade, para que todo mundo tenha a sua identidade. Que todos saibam que isso é possível, entendeu? Hoje, né, a gente está vendo essa possibilidade, né, Fernando? As pessoas estão apoiando o esporte de uma maneira que é que eu falei, a gente está regando e as raízes estão saindo. Daqui a pouco eu tenho certeza que a gente vai estar colhendo esses frutos aí de maneira... Sim, quando eu falei daqui 5, eu falei 10 anos, mas acho que precisa menos de que tão isso, longe. Não. Em 5 anos você já vai ver o resultado até, né, Fernando? Você que acompanha aí no seu trabalho, fora da prefeitura, os números, questão social. Então você acompanha e você já vê o resultado de frente, as pessoas saindo, jovens saindo das drogas para o esporte. É o que a gente... Eu sou da segurança pública, né? Eu sou policial civil há 25 anos em São João del Rei, né? São João del Rei, uma cidade era muito violenta, né? Então a gente conseguiu reduzir isso muito. A gente ainda não chegou no número ideal, mas a gente trabalha o tempo todo, né? Temos uma polícia militar muito boa, polícia civil, né? Agora estamos implantando aí a guarda municipal, né? Para ajudar também, polícia penal. Então, assim, e a gente via ali, ó, eu via na minha carreira, que grande parte eram adolescentes. Mesmo hoje, adultos, né, que estão presos, na adolescência já praticando crime. Então no futuro a gente vai colher frutos com esse trabalho social e esse trabalho dos clubes. Porque o atleta, ele perde muito tempo com o treino. A vida dele fica ali no treino. Então ele não tem muito tempo para Se dedicar às outras coisas, não. Então, assim, ele quer dormir cedo. Na verdade, Para amanhã ele aprende até competir. disciplina, né? Porque tem assim, disciplina. uma briga, igual você estava falando, por que eu vou investir no esporte? Sendo que esporte não investe na educação, na saúde, gente. Esporte, educação e saúde junto. Ele está investindo em tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E o papel do núcleo, que é esse, que vai cobrar ali do atleta, né? A responsabilidade dele na escola. Se a gente perceber ali, os profissionais, né? Eu participo politicamente, mas lá vai ter que perceber que aquela criança não está frequentando a escola. A gente vai fazer esse trabalho junto com a Secretaria de Educação e de Assistência Social. Né? Então, através da palavra esporte, a gente está ali forçando, né, incentivando a criança na educação, né, disciplina, constância. Que a gente voltou na conversa aqui, a gente fala que a gente tomou um susto muito grande com a pandemia, né? Foi. E a pandemia nos trouxe um ensinamento muito importante em relação ao esporte. E aí a gente está falando, né, a prática da atividade, eu vivo do esporte, vivo, assim, estou na academia, eu vejo que realmente todas as pessoas estão tendo essa percepção da importância do esporte. Né? Saúde, né? Então é saúde, é fomentar isso, a gente precisa fomentar. Se a gente não fomentar esses nossos jovens agora, a gente vai ter que fomentar depois de novo, quando tiver mais velho, na pressão, não, vamos fazer gradativo. Paulo, e além da ajuda do setor público, você
Você também tem articulação com o setor privado, com empresários, para manter uma rede de patrocínio sustentável? Então, assim, hoje hoje o Esporte Clube Bonfim, né, assim, e o São João del Rei Esporte Clube, ele é custeado pelo Paulo, né? O Paulo Carvalho, é um empresário local, e ele que faz esse investimento, fez esse investimento um ano, agora vai fazer 2 anos agora, ele ainda faz alguns investimentos. Eu falo isso, para a gente dar essa vida, realmente a gente precisa de agradecer ao prefeito Aurélio, ao vice-prefeito Rogério, ao Valmir, secretário, e aos vereadores que estão nos apoiando, porque senão a gente não conseguia atender a dimensão que a gente está imaginando, sabe? Então, foi o que eu estou te falando, né? O leque está muito grande, entendeu? As ideias, porque eu estou falando assim, o Bonfim hoje a gente meio que chegou no ponto máximo de atletas que a gente conseguia atender e atletas pagantes, e a gente via que a necessidade, que estava criando a necessidade da gente estender isso. Só que só com o recurso próprio dele, infelizmente, a gente não ia conseguir. Então, assim, mais uma vez, tem que agradecer esse apoio aí, tenho certeza que a gente vai colher frutos e com muita responsabilidade com aquilo que a gente está assumindo compromisso. Ok. E voltando, né, no assunto dos investimentos do clube, quantos empregos que a gente está trazendo, né? É muita gente que trabalha. O esporte requer muito profissional, né? Então, assim, hoje você tem uma faculdade aqui, né, 2, né? Uma particular e outra pública de educação física, né? E a pessoa formava e não tinha um mercado, né? Outros profissionais também, fisioterapeuta, nutricionista, a gente está falando de psicólogo, né? Porque esses clubes tudo tem que ter tudo isso. Acaba abrangendo tudo, né? Então, assim, a gente está criando, incentivando o emprego também, Sim, né? Porque verdade. são muitos profissionais. Você vai num clube aí, quantos profissionais que tem trabalhando hoje no Bonfim? Então, hoje no Bonfim lá ao todo, com os que estão e os flutuantes, são 72. Agora com os núcleos a gente tem mais 38 pessoas que vai iniciar nos núcleos para trabalhar, né? Os coordenadores, os professores que vão estar nos núcleos, né? Então, assim, é muita gente que está realmente envolvida no projeto. Eu falo que a mudança de vida não está sendo só das crianças, não, é de maneira geral, a oportunidade que a gente está construindo, os sonhos que a gente está pondo na sementinha, na cabeça das pessoas que estão envolvidas com a gente no futebol. Então, assim, são pessoas que às vezes estavam realmente desacreditadas, tem pessoas que realmente estavam desacreditadas, que a gente conseguiu resgatar, trazer de volta, que está vendo essa questão do esporte ainda como uma ferramenta de inclusão, entendeu? Então, a gente está vendo assim, o quão importante que isso está sendo para a sociedade e para a comunidade de São João del Rei, entendeu? Muito bacana. E assim, também convidar aquelas pessoas que queiram conhecer um pouco mais próximo do nosso projeto também, a gente está de portas abertas, né? Convidar o pessoal ali. Eu falo que o Paulo o Fernando conhece o Paulo, ele é um empresário, ele é muito simples, uma coisa que ele falou com a gente, que ele pede os portões do Bonfim, né? Vocês que moram perto, os portões do Bonfim ficam abertos. A gente não fecha, então o clube realmente está aberto ali para... Portas abertas, certo? Está de portas abertas para receber lá quem quiser vir conhecer, saber um pouco mais sobre o projeto, nós estamos lá de portas abertas. Pessoal, não deixem de procurar, vocês têm interesse, procura o Paulo, né? Isso. Vocês querem fazer as considerações finais? Pode fazer. Mais uma vez, agradecer vocês pelo convite, né? Dizer que sempre que portas também precisa, estão abertas. nós Sempre de estamos portas abertas. disponíveis. Falar do esporte é algo muito prazeroso para mim, né? Agradecer mais uma vez o prefeito Aurélio, o vice Rogério, o secretário, os vereadores, o vereador Fernando, por estar proporcionando. Sim. Eu sou aqui do bairro, então, assim, eu fico muito feliz em poder ver um projeto desse social acontecer, porque na minha época a gente fazia, eu falo Zé do Olimpo, o pessoal que era da antiga do Bonfim, Sim, eles sim. faziam do coração, as tripas, sem bola, sem nada. Hoje, podendo Na ter raça, a estrutura, as crianças podendo ter estrutura de bola, cone, uniforme, tá num complexo ali que tá muito bacana e ter essa oportunidade de desenvolver, isso aí para mim é muito prazeroso. Então, mais uma vez, agradecer ao poder público de São João del Rei, né, e todas aquelas pessoas que estão envolvidas no projeto, que a gente está vendo o brilho no olhar, que são pessoas que realmente estão envolvidas no futebol de São João del Rei. Tá bom? Nós também queremos agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Paulo, vereador Fernando, Obrigada. parabéns pelo projeto, parabéns à prefeitura de estar apoiando isso.
E vai dar certo. Já deu certo, né? Tá. Quero agradecer a vocês, o Paulo, o Paulinho, né? Lá do clube, o presidente, o dono do clube, né? O senhor O Sil, né? do São João del Rei Então, assim, chamar as crianças aí, os pais aí do Bonfim, da Vila Brasil, Rio Acima, de outras localidades que ainda tem vaga, né? Parece que temos ali em torno de 20 vagas, né? Ainda. Vem participar, vai ser legal. Tragam suas crianças pro Clube Bonfim, tira da rua, né? Tira do celular e vamos incentivar isso. Eu fico muito feliz em apoiar o Esporte São João del Rei, como o pessoal já viu aí nas minhas redes sociais, né? Eu tenho outros projetos em relação ao esporte, né? Então, Pode falar o endereço Pode das falar suas redes mais. sociais? agradecer o prefeito Aurélio, vice-prefeito Rogério, o secretário Valmiro, né? Porque o vereador, ele trabalha ali, mas quem executa ali, quem entra com dinheiro, com projeto, é o prefeito, né? O vereador não tem esse poder, mas a gente está ali cobrando, pedindo, entrando com os projetos para o prefeito apoiar, então a gente tem esse apoio irrestrito, né? A minha página lá é vereador Fernando Espetor no Instagram, e estamos lá, o gabinete está de porta aberta, o pessoal pode vir trazer outras ideias, né? A gente não consegue atender tudo, né? Mas a gente está trabalhando dia e noite para melhor atender a população. É isso aí. E até a próxima, cadê a Aline? Até a próxima. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima, pessoal. Aqui Podcast, onde aqui tudo pode, só não pode faltar o respeito.